Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Tô aqui mais uma vez com o Léo Alves, acelerando forte aí logo depois deste grande prêmio dos Estados Unidos, que nos trouxe uma vitória brilhante de Charles Leclerc, mas muitos assuntos para a gente debater. Corridaço, né, Léo? Pois é. Quem diria, né? Muitas vezes Cota não entrega tanta coisa assim, mas dessa vez entregou um belo espetáculo, né? Dessa vez entregou um belo espetáculo desde a véspera, né? Desde porque a corrida foi animada também, a corrida sprint foi muito legal. Pois é. Léo, deixa eu aproveitar aqui, antes de mais nada, a gente vai conversar sobre diversos temas, inclusive alguns que vocês sugeriram para mim aqui no Twitter, @PrimeiroStint. Boa, agora que o Twitter tá de volta, né? Agora o Twitter tá de volta, podemos falar sem correr riscos de pagar multas. Eu queria primeiro fazer um esclarecimento, muita gente me perguntando a respeito da Band, e é claro que não dá para eu fugir, né? Fingir que não tá acontecendo nada. Então vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, isso, claro, é uma negociação que acontece muito acima da esfera dos comentaristas, dos narradores, dos repórteres. Então não é algo que seja discutido na nossa mesa. Mas é evidente que a gente conversa, que a gente pergunta para as pessoas que têm acesso a essas informações. Então, o que eu tenho, o que eu sei, inclusive, que veio por parte da chefia, existe de fato um contrato entre a Band e a Fórmula 1, que se encerra em 2025, e não existe neste momento que estamos gravando aqui, segunda-feira, 16h21 da tarde, não existe intenção da Band de rescindir esse contrato. Não existe mais. Essa conversa já existiu, mas não existe mais essa intenção. Por outro lado, também é verdade, a Fórmula 1 conversa com a Globo e deseja que o produto esteja lá, se possível, a partir de 2025, se não, futuramente. Então, essa é a situação. Assim que as coisas estão acontecendo, essas as conversas que estão rolando entre a direção da Band e a Fórmula 1. Então, provavelmente a gente vai saber do nosso destino e do destino da Fórmula 1 no mesmo momento que vocês. Não vai ter muita diferença em relação a isso, então vamos acompanhar o que vai acontecer. O que eu posso dizer, que até conversei com o Léo aqui um pouco antes de entrar no ar, que bom, e eu falo isso de coração aberto mesmo, que bom que a gente tem mais de uma emissora a fim de transmitir a Fórmula 1. Você imagine que, por qualquer motivo, a Band decida que não vai mais fazer a Fórmula 1 e ninguém quer mais. Tipo, vai passar, tudo bem, no Sport TV fechado, ou sei lá onde for. Ou só no serviço da Fórmula 1. Ou só no serviço da Fórmula 1. Alguns países já passaram por isso. Isso, já passaram. Nós ainda não. Nós ainda temos a Band que transmite e quer continuar transmitindo. Nós temos o SBT, que a gente sabe que foi lá bater na porta. Sonhou, né? Sonhou com a possibilidade. Tem a Globo. No primeiro ano, quando saiu, falou-se até em TV Cultura. Então, é verdade. Poxa vida. Tem muita gente interessada nesse produto e que bom que isso está acontecendo. E para você que eventualmente vai às redes sociais e diz, não, tem que ficar na Band, gostamos do trabalho de vocês, muito obrigado, porque a Fórmula 1 também vê isso de fato. Claro que é um negócio, é um business, tem que fechar a conta para todo mundo, mas a Fórmula 1 sabe quando você diz, olha, gostamos do carinho que a Band dá e tal. E não significa que a Globo também não vai dar. Como é que fala no mercado financeiro? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então pode ser que o trabalho da Globo seja diferente nessa retomada em relação ao que foi nos últimos anos. Muito bem, feito o esclarecimento, vamos seguir para a Fórmula 1. Vamos lá para Austin. A primeira pergunta, Léo, que chegou aqui, todo mundo já querendo saber disso. Punição ao Norris. Foi justa assunto, né? Ou não foi justa? Começo com a sua opinião. Olha, questão de justiça ou não é muito difícil porque a gente não estava na sala dos comissários para saber, né, o que eles estavam pensando. Mas vamos aos fatos. Já que somos jornalistas e trabalhamos com os fatos, vamos para os fatos. O Norris, de fato, conclui a ultrapassagem fora da pista. O que não é permitido. Até sempre que relembram daquela disputa entre o Massa e o Kubica no Japão em 2007, né, em Fuji, naquele chuvaral, falam, nossa, se fosse hoje em dia ia rolar um monte de punição para todo mundo. Sim. Tempos diferentes, né, realmente. Vai parecer até que eu tô passando pano pro Verstappen, mas não estou sendo justo. Eu considero justa pela forma com que foi concluída a ultrapassagem. Se o Norris tivesse entrado no ápex da curva na frente... Que é a regra. Tá bom. Aí
a gente poderia considerar de uma outra forma e talvez os comissários considerassem de outra forma. O fato é que quando eles entram, o Verstappen tá com o carro à frente e o Verstappen jogou duro. Principalmente sabendo que o campeonato ele tem uma longa margem de vantagem e se ele joga o carro ali e os dois batem e ninguém pontua, melhor para ele. Sim, sim. Se ele fosse punido, ficasse fora de uma corrida, aí é outra história. Mas ali, tudo Mas bem. ainda ia continuar 50 e tantos pontos na frente. Exato, né? E ainda ia ter que torcer pro Norris conseguir ganhar para diluir isso daí. Então, questão de justiça é muito difícil porque a gente não estava lá na sala dos comissários. Mas analisando a regra, analisando como foi feito, talvez faltou pro Norris a maturidade que a gente sempre fala de esperar um momento mais oportuno, de esperar uma outra chance, uma outra curva que talvez ele tivesse mais chance, um ataque melhor na primeira curva, que o Verstappen estava marcando muito bem também na curva 1, né? Ele estava fazendo uma linha muito boa ali. E o Verstappen é muito bom. Ninguém é tricampeão do mundo à toa. E ele sabe defender muito bem. E ele sabe que ele está numa posição do campeonato que permite dar ali pro Norris. Tá bom, você quer passar? Então vai por lá. É ali o caminho e acabou. Tô contigo, também acho que na letra fria da regra foi uma punição justa, deveria ser aplicada de fato, houve uma ultrapassagem por fora, pelo que está escrito no papel. Mas aí entra toda aquela discussão, tá, mas então se tem esse negócio do cara estar na frente no apex da curva, na aproximação, ficou fácil, porque aí o cara vai igual um touro bravo, joga o outro lá longe e tá tudo certo. Não é bem assim, porque tem o jogar para fora também, que pode render punição. Mas foi mais ou menos o que algumas pessoas viram em relação ao Verstappen, e eu entendo essa discussão. Em relação à maturidade do Norris, que você fala, a gente acaba respondendo com esse seu argumento a pergunta do Coritiba Sem Estresse aqui. Ele fala, por que ele não devolveu logo a posição para atacar o Max Verstappen na sequência? De fato, a McLaren vacilou aí. Ela poderia ter entendido que era necessário ceder essa posição. Só que, como entender que seria necessário ceder essa posição se os comissários não têm um padrão? Então, assim, na largada não pune o Verstappen, então tá tudo bem. Naquele momento pune o Norris, mas não pune o próprio Verstappen que passou lá o Sainz também por fora. Depois pune o Russell. Então, assim, como é que uma equipe vai se colocar na posição de agir e falar pro seu piloto, devolve a posição, se ela não sabe como os comissários vão agir? E detalhe, né, gente? Não existe a comunicação da direção de prova para a equipe. Nunca a direção de prova solicita uma posição de volta. Isso é uma prerrogativa que a equipe tem. Se ela quiser, ela dá. Se ela não quiser, bem, também ela toma os 5 segundos. Risco, né? Então não existe ela perguntar, precisa devolver, não precisa, isso aí não tem. Então é uma decisão da equipe e imagina que patético seria se ela pedisse para devolver e de repente descobrisse que não precisava, enfim. Seria um papelão, né? Seria um papelão. Então eu acho que isso também tem que ficar mais claro, acho que a gente precisa ter decisões mais lógicas em relação às coisas. E quando eu até escrevi isso no Twitter também, é natural que haja alguma discrepância entre decisões de uma etapa para outra. Por quê? São 4 árbitros ali, né? São 4 juízes, 4 comissários que decidem quem será punido. Não são os mesmos em todas as etapas, eles trocam, variam. Geralmente tem um piloto participando, nessa era o Derek Wark, inclusive. Então, sempre são pessoas diferentes, cabeças diferentes. É aquela coisa da bola na mão, mão na bola. Um juiz pensa de um jeito, o outro juiz pensa de outro. Então, é natural que de uma etapa uma coisa seja muito clara com punição e na outra nem tanto. Mas na mesma corrida, não. Na mesma corrida é estranho. E pareceu que os caras estavam meio perdidos. Total. E esse é outro ponto. A gente estava analisando o movimento do Norris. Agora, que a comissão ali, a comissão de arbitragem de ontem, na verdade domingo, né, estava perdida em relação a isso ou estava com critérios duvidosos, não duvidosos, porque aí dá a impressão que eu estou falando que eles queriam propositalmente favorecer ou prejudicar alguém, não é isso. Mas teve critérios muito diferentes, né, e isso complica tanto para as equipes quanto para quem está fazendo a transmissão e para o fã que está em casa também, que não entende, né. Mas eu acho que na questão do Norris, talvez a McLaren... Eu não sei se a McLaren demorou um tempo para falar, cara, acelera aí que talvez você vai tomar 5 segundos,
Porque nas 2 últimas voltas ele tentou abrir, né? E ele termina 4 segundos e 1 na frente do Verstappen, e aí não deu, automaticamente já trocou, né? A posição ali quando você estava acompanhando na corrida. Não sei se demorou ali uma volta mais pra falar, cara, acelera. Volta de classificação, faz 3 voltas aí, vamos tentar abrir esses 5 segundos, você tá com o pneu mais novo, né? E tem isso também, né? Talvez faltou a McLaren falar, bom, já que a gente pode tomar então e ele não vai devolver, vamos abrir 5 segundos. Vamos ver o que dá, né? Pelo menos tentar. Que é o que o próprio Verstappen fazia, né? Cansou de ter coisas irregulares, queria lá e abrir 5 segundos, estava tudo certo. Teve até aquela vez que ele mandou falar, manda meus cumprimentos aí para os comissários. Foi. Você falou, tem 5 segundos de pênalti para você. O Giorgetto Júlia fala aqui para a gente comentar sobre a presença dos novos pilotos do grid e como isso está incomodando os mais velhos, cita o Alonso e o Lawson. Conversamos com o Enzo Elias, da Stock Car aqui no podcast, então na quinta-feira a gente debate um pouco mais esse assunto com um piloto de fato jovem que está enfrentando outros mais velhos lá na Stock Car. Que deu o ponto de vista dele, né? Que deu o ponto de vista dele. Porém, o Edson Benítez pergunta aqui, Lawson assume o lugar do Pérez ainda nesse ano? Ainda esse ano? Na minha opinião, e já jogo pro Léo, não. Na minha opinião, nesse ano, não. Mas no ano que vem, eu tenho a certeza de que o Lawson é o cara. Eu também acho. Esse ano é muito difícil, né? Agora já faltam 5 etapas. Pô, o cara já tirou de uma equipe. Aí agora sentou na RB, de fato, né? Pra ser piloto agora contratado, né? Porque ano passado na AlphaTauri ele tava só substituindo o Ricardo. E aí, pô, acabou de sentar no carro, fez uma corrida, já vai mudar de equipe? Eu acho que também não. A Red Bull, eu acho que ela já deu por perdido esse campeonato de construtores. Vamos focar em fazer o Verstappen ser campeão, né? Aliás, um detalhe, se a Ferrari passar o Verstappen, se a Ferrari passar a Red Bull e o Verstappen for campeão, vai ser a primeira vez em 40 anos que um piloto é campeão com a terceira colocada. O último a fazer isso foi o sogro dele, o Nelson Piquet. Curioso, né? Curioso. Mas o Lawson, para 2025, eu acho que ele tá muito bem cotado, principalmente porque ele já tinha dado uma boa impressão ano passado e agora nessa corrida ele foi muito bem, né? Não, também acho. O Bruno Cabral pergunta, a Fórmula 1 fica na Band em 2025? Respondemos no início do programa. A American Racing World fala que a FIA está sendo muito irregular em aplicar suas punições. E o JVS Beats fala para a gente comentar um pouco sobre a falta de isonomia nas decisões da FIA, principalmente nessas punições de Austin. Isso dá para a gente esticar um pouco mais. Isonomia. Muita gente fala a FIA privilegia o Verstappen. Eu lembro que quando isso era discutido em 2021, eu fiz um levantamento que mostrava que, na verdade, o Verstappen era mais punido do que o Hamilton. O que não quer dizer muito, porque também se você faz mais besteira, você é mais punido. Não tem... Logicamente, mesmo que né? te protejam, você vai ser mais punido. Eu, na escola, por exemplo, mesmo me protegendo, eu ia para a diretoria algumas vezes. Então, isso acontece. Agora, o que eu acho, Léo, é o seguinte. As pessoas, você pode corromper. Então, assim, você pode corromper 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. O sistema todo é mais difícil, porque você tem como a gente falou aqui, uma troca de comissários o tempo todo ali. São 4 comissários e esses 4 comissários não são os mesmos em todas as provas. Então, é difícil dizer a FIA privilegia o Verstappen. Tá, a FIA quem? A FIA, qual desses 4 que estavam lá? O Derek Wark, o outro, não sei quem, não. O Derek Wark também estava lá em Abu Dhabi em 2021. Era um dos que estavam lá naquela última prova. Mas, enfim, coincidência apenas. Acontece. Eu não acho que você possa corromper o sistema de forma geral. Claro que tem comissário que é mais permissivo, claro que tem comissário que, enfim, vai ter visões diferentes do mesmo lance de acordo com o piloto. Isso é natural, acaba acontecendo. Mas eu não acho que haja nada proposital. Não acho que tem um complô de proteção ao Verstappen. Não acho que isso aconteça. Concordo. É o grande problema das teorias da conspiração, né? Porque geralmente falam, não, porque o governo sabia de tal coisa. Só que assim, quando a gente para analisar, são milhões de pessoas que estão envolvidas. E aí, quando milhões de pessoas estão envolvidas em grandes conspirações assim, é muito difícil que uma pessoa não vai abrir o bico. Nesse caso, me parece isso também. O sistema em si da FIA realmente é muito grande, envolve muitas pessoas. E
quem seria essa figura da FIA, que nem você falou? Seria o presidente? Seria algum diretor ali? Alguém que tem algum acordo com a Red Bull, que vai ganhar de alguma forma? É muito difícil, né? E por que o Verstappen? Por que a Red Bull? Por que tal pessoa? Por que, sei lá... eu não acredito até pelo bem do esporte em si, né? Teve algumas questões polêmicas no passado, como o próprio Ayrton sofreu ali alguns anos, se revoltou ali, principalmente na decisão de 89. E foi assumido, né? O Balestre nos anos 90 falou, não, eu de fato joguei mais pesado com ele. Então. Mas era uma outra situação, né? Até a Fórmula 1 em si era um esporte diferente, né? Não era, já tinha ali um nível de profissionalismo, mas hoje, o que a Fórmula 1 se tornou depois e chegou até hoje, eu não acredito assim em preferências pessoais ou que haja um grande complô para A ou B. Eu acho que às vezes é que nem... quem está me ouvindo, não sei se acompanha tanto futebol, eu acompanho também. É que nem a questão dos árbitros brasileiros, que sempre entra na discussão que a CBF está contra um time ou contra o outro, mas não, é que eu acho que o nível da arbitragem é ruim. E às vezes acontece da variação dos comissários ser ruim mesmo. Acontece. Exato. Não, nesse GP, não vou me lembrar exatamente, mas acho que teve uma ultrapassagem por fora da pista do Ocon. Não, do Gasly. Do Gasly por fora da pista. Ultrapassagem por fora da pista automaticamente ou você pune com 5 segundos, 10 segundos, ou você não pune. Os caras mandaram uma advertência. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Como é completamente perdidos. E aí dali a pouco mudaram. Então, assim, mostra uma certa fragilidade nesse material humano mesmo. Talvez o erro da FIA talvez seja no treinamento dos comissários, né? É possível sim. Ó, o Thiago Lopes pergunta, qual o motivo de Max poder fazer o que quiser e os outros não? Mais uma vez, com essa impressão de que ele é beneficiado. Vou dizer o seguinte, o lance da largada, para mim, primeiro que existe uma tolerância maior com largada. Os comissários têm uma tolerância maior com largada. Para mim, ele jogou o Norris para fora. Para mim, era o caso, sim, de haver uma punição ao Max. Os comissários entenderam que não. Mas a gente já viu o Max ser punido também outras vezes. Então, não é um cara que eu diria que pode fazer o que quiser e os outros não. Agora, o que eu faria se eu fosse o Lando Norris naquele momento? O Lando Norris foi um cara esportivamente, assim, nota 10. Ele fecha o máximo possível e deixa o espaço de um carro pro Verstappen atacar. Até porque se ele vai muito para dentro também, ele ia ser ultrapassado na retomada. E o Verstappen se joga ali e acaba ganhando essa posição. Inclusive o Leclerc depois falou, não, eu conheço o Verstappen, eu sabia que ele ia se lançar, então eu passei os dois por fora. Tava claro. Eu teria deixado bater. Deixado bater. Tá bom, então você vem igual um cavalo brabo, você quer destruir tudo e acha que você sair e eu sair é bom para nós dois, para você, então beleza, vambora, vamos nem sair. Nem eu, nem você. Nem eu, nem você, porque você marca território. Eu me lembro que em 2021 o Hamilton deixou 2 vezes o Verstappen sentar na cabeça dele e só a partir da terceira que ele foi reagir. Eu acho que ele tivesse reagido na primeira, teria sido um campeonato diferente. Pois é. Nos encontros entre eles. Não que eles pararam de bater depois. Mas eu acho que acabou com um realmente em cima do outro, né, na Itália. Você é louco, eu sou louco e meio. Entendeu? Então eu acho que o Norris poderia ter tido essa frieza de deixar bater. É meio louco falar isso, né? O cara tá 52 pontos atrás, vai deixar bater. Mas eu acho que serviria para marcar um território ali. Até pensando já pro campeonato do ano que vem, que aí começa todo mundo do zero de novo, Exato. Né? E aí fica um negócio meio Nigel Mansell, né? Ou bate ou ganha ou vai pro muro, né? Eu acho que às vezes o piloto ele precisa mesmo se impor dessa forma, porque é o que você falou, acaba sendo... toda disputa que tiver entre Verstappen e Lando, o Verstappen vai se impor daquele jeito, sabendo como que o Lando se comporta, e aí o Lando se lasca e tá tudo bem e segue o jogo, né? Tudo bem, pilotos têm estilos diferentes, mas às vezes você precisa apostar um pouco mais, né? Arriscar um pouco mais e deixar as coisas se estranharem mesmo. Eu acho que ajudaria até na construção desse perfil que o Norris precisa ter para encarar o Verstappen. O Luigi pergunta o seguinte, o quanto o controle mais rígido da flexibilidade da asa traseira afeta o desempenho da McLaren? Difícil dizer, mas...
de fato afeta. Afeta. Era um recurso que está dentro da regra. Não estou dizendo que é a coisa mais ética do mundo, mas está dentro da regra. E faz uma diferença grande em retas. E nessa prova, de fato, não me pareceu que a McLaren tinha essa vantagem toda em reta. Tudo que eles estavam sobrando antes nessa não ia, né? Não ia. Tanto na sprint quanto na corrida em si. E até na classificação, né? Porque o Verstappen via melhorando ali na hora que o Russell escapa. Então pode ser que se o Russell não dá aquela escapada, talvez nem a pole, né? A McLaren tivesse conseguido. E esses circuitos, né? Os Estados Unidos, alguns outros lá dos tilcódromos, eles têm, né, grandes retas. Sim. E aí faz falta você ter esse dispositivo na asa aqui, que nem você falou. Não tem nada de legal, foi a brecha que a McLaren encontrou no regulamento. Né? O Respeite a Areta pergunta aqui, as próximas pistas favorecem qual equipe? Porque a Ferrari está chegando. Eu acho que México ainda é uma pista para Red Bull. Sim. Acho que Interlagos, acho que a McLaren pode brilhar, mas também pode uma pista para Red Bull. Depois temos Qatar e Abu Dhabi. É isso? Estou esquecendo alguma aí. Peraí, tem Las Vegas. Las Vegas, tá. Las Vegas é uma prova que eu acho que a Ferrari pode andar bem. Qatar, para mim, uma incógnita. E Abu Dhabi, acho que é a Red Bull. Então a Red Bull, para mim, está em condições de preservar o título de pilotos, nem tanto o de equipes que, muito mais em função do Pérez do que qualquer outra coisa. Por mais que o carro seja ótimo, era ótimo no começo do ano também, não fazia nada. Então, essa é a minha visão dessas pistas que faltam. O que você acha, Ana? Não, eu acho que é isso mesmo. Interlagos ainda tem o fator surpresa, né? Eu falei isso em Monza e realmente parece que a Ferrari bebeu a água mágica lá e ganhou, que nem ontem também, né? E Interlagos às vezes pinta alguma coisa diferente, mas quando a gente analisa, né, o potencial dos carros, algumas outras pistas semelhantes, não parecidas, porque Interlagos é muito único, a Red Bull realmente eu acho que tem mais pistas aí favoráveis, né? Vai depender, eu acho que também do ritmo de corrida da Ferrari nessas próximas etapas, porque a Ferrari surpreendeu muito nos Estados Unidos em ritmo de prova, né? Em consumo de pneu e tudo mais. A Ferrari que tinha isso como calcanhar de Aquiles, né? A questão dos pneus, do desgaste excessivo. Agora é uma equipe que tem isso como vantagem, tem isso como diferencial. E eu me lembro que durante as transmissões de treino livre, de classificação, e também no Supermotor, lá no Band Esportes, a gente discutia e falava, bom, vamos ver estratégia para a corrida, porque é uma corrida de 2 paradas. Mas a gente sabe que a Ferrari tem esse diferencial, asfalto novo, então talvez ela faça uma parada só. Então tudo isso indicava que a gente teria uma Ferrari mais forte no domingo e ela acabou comprovando. Agora, o quanto pesou, Léo, aquela largada do Leclerc? O quanto isso foi determinante para que a Ferrari conquistasse a vitória? Eu acho que foi muito importante, primeiro pela confiança do Leclerc, né? E foi um movimento genial, né? Realmente, assim, ele sabendo como o Verstappen largava e ele prever isso e conseguir pensar ali a 300 por hora e apontar o carro e sair na frente, eu acho que foi muito crucial, principalmente porque ele começa a abrir. E agora, como a asa móvel abre na segunda volta, você tem pouco tempo para abrir um segundo e escapar, né? E ele abriu, né? E ele abriu. Na segunda volta ele já estava 1 segundo e pouquinho, já fugiu ali dos ataques do Verstappen, e aí conseguiu ir desgarrando, né? E depois... E você acha que o Verstappen tinha que ter cedido posição para o Sainz? Por ter passado fora da pista? Ele estava na frente. Ele estava na frente. Então, na regra, é aquela mesma coisa. Mas... Isso. Hoje apareceu no meu Twitter a análise da Sky Sports sobre isso daí, né? E o apresentador ali, que eu não vou lembrar agora quem que estava analisando o lance, ele explica exatamente isso. Ele explicou a regra e ele mostra o frame que o Verstappen estava à frente. É que aí entra de novo na questão do 2 pesos, 2 medidas, né? Eu acho que em situações assim, se o piloto que ficou do lado de fora acabou sendo prejudicado e perdeu a posição, por exemplo, aí pra mim tem que ter a troca ou pune com 5 segundos. Simples assim. O Norris, no lance dele com o Verstappen, ainda tem isso, né? Ele ainda ganha a posição. Então não é que ele
perdeu ou ficou igual, Exato. ele ganha, volta né, na a frente. posição, ele volta à frente. Aí é mais um agravante para a situação dele. Inclusive o Norris ele não foi punido por excesso de track limits, ele foi punido... Isso é importante, porque foi uma confusão ontem. Inclusive o Felipe Giafone acabou sendo induzido a acreditar nisso. Eu também ali acabei reproduzindo isso nas minhas redes, porque pouco antes o Norris tinha sido advertido de track limits. Então ele de fato fez mais um track limits. De fato ele seria punido. Mas a FIA esclareceu no documento que não, para ela, aquilo não foi uma violação de track limits, não foi por aquilo que ele foi punido. É que até aquele documento só sai depois da corrida, Exato, né? Então no exato. calor ali do momento não tinha nem como vocês saberem, né? Mas E, inclusive, lendo o documento que a FIA emite, tá uma confusão do caramba, né? Sim. Porque eles deixam bem claro, não foi pro track limits. Era uma punição de 10 segundos, mas a gente deu 5. Exato, exatamente. Então, assim, tá muito confuso. Mas eu acho que talvez o Verstappen deveria ter devolvido. Mas precisa ter um critério mais fácil isso daí, né? Precisa ser mais claro, mais simples, porque não dá. É o que a gente falou. Espera-se que haja alguma diferença entre decisões em uma corrida e na outra, porque as pessoas são outras, são juízes diferentes, mas na mesma não tem condição. Na mesma não dá para você ter dois pesos e duas medidas. Kleber pergunta assim: próximo GP terá o anúncio da aposentadoria do Pérez? Esse rumor circulou muito forte já há algumas semanas. Sim. O Pérez já desmentiu, mas eu acho que a aposentadoria do Pérez será compulsória. Ou ele anuncia no México, que eu acho que não vai acontecer, ou a Red Bull anuncia para ele depois de Abu Dhabi. Mas eu acho que ele não fica. Eu também acho. Seria até legal se fizesse no México, né? Faz um evento ali, já despede e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Ou é por bem, ou vai mas assim mesmo. Você que sabe, cara. Porque nada mais justifica. Você tem ele andando próximo dos carros da Racing Bulls, brigando ali com o Lawson, com o Tsunoda. Então, cara, nada justifica você manter o Pérez nessa posição, e especialmente vendo o que aconteceu com a Red Bull esse ano. O ano passado, o Max Verstappen conquistou o Campeonato Mundial de Construtores sozinho. Se você tirar a pontuação do Pérez, tirar o Pérez de todas as corridas, não faz diferença alguma. Não faz diferença nenhuma. Se corresse com um carro só, teria ganhado. E esse ano não é mais assim, os carros não estão mais tão rápidos assim. E a coisa muda um pouco. E agora a Red Bull está prestes a cair para a terceira posição, caso a Ferrari mantenha esse ritmo. Você acredita nisso? Que a Ferrari possa ser vice-campeã? Eu acredito que dá, viu? Eu acredito que dá, porque o desempenho de ontem já foi muito bom. Me surpreendeu, para falar a verdade. A gente sabe que a Ferrari estava numa evolução, mas como todo mundo trouxe o pacotão dos Estados Unidos e a Ferrari não, a gente sempre espera, né, que quem atualizou o carro ande mais, mas não foi o caso. Acho que vai ver que a última atualização da Ferrari ela sofreu tanto que foi, né? Deixa como tá. Deixa mexe quieto. nisso não. Isso aí. Mas é que assim, tudo tem a questão, o fator Pérez, né? Porque a dupla da McLaren vai bem a dupla. A da Ferrari vai bem a dupla. O Sainz às vezes fica um pouco mais abaixo, mas o Sainz em geral ele entrega um bom resultado. Entrega mais do que o Pérez. Sim. E aí você tem o Verstappen às vezes em primeiro e o Pérez em 11º, né? Não, às vezes não, Léo. Se fosse às vezes, tava bom. É raro, mas acontece muito. Se fosse às vezes, tava feliz da vida. Não, mas nem classificação em corrida mesmo, né? O Verstappen tá lá com 30 segundos de vantagem na ponta e o Pérez tá tomando uma volta dele. Não tem a menor condição. Isso a gente já se perguntou aqui várias vezes, o porquê da permanência do Pérez, e existem centenas de teorias. A última teoria que me ocorreu à cabeça, e é isso mesmo, fontes, vozes da minha cabeça, é que talvez haja uma participação societária, eu acho, da Telmex na equipe, que a gente não tenha ficado sabendo. Pode ser que eu estou falando a maior besteira do mundo. Mas é a única coisa que justificaria uma paciência com um cara desse que já não entrega há tanto tempo, né? Uma amiga minha acha que o Pérez vai abrir um segredo inacreditável lá. Mais um? Mas porque lá tem bastante, hein? Tá louco. Tem muita caveirinha ali no guarda-roupa. Vamos falar dos novatos aí. A gente não tem o que falar do Lawson, um cara espetacular, chegou, mostrou o que veio. Franco Colapinto. Cara, ele é um cara realmente que tá mostrando muito valor e que merece uma vaga. Não a do Bortoleto, Isso aí. mas ele merece uma vaga e merece uma chance na Fórmula 1.
E digo mais, tá construindo um triplex ali na cabeça do álbum, hein? Totalmente. Tanto que o álbum roda sozinho, né? Esse final de semana, não conseguiu performar tão bem quanto tava. E aí sempre fica a questão, né? O álbum que não era tudo isso, ou o companheiro que não era tudo isso, e aí ele sobrava demais, né? Mas o Franco tá sendo uma grata surpresa, porque realmente foi um cara que veio do nada, que a gente não esperava, e em 3, 4 corridas já entregou muito mais que o Sargent em 1 ano e meio. E realmente, assim, é que o Bortoleto, eu tava até refletindo isso em casa. Mesmo que ele se sagre campeão na Fórmula 2, ainda tem a questão da dúvida, né? Pô, mas e na Fórmula 1, será que ele iria bem? Né? A gente acredita que sim, porque ele é um piloto muito competente. O Franco Colapinto, ele já foi testado na categoria principal, ele já tá entregando o resultado lá. Embora ninguém esperasse que ele fizesse grande coisa. Ninguém esperasse, exatamente. Claro, bom piloto, sempre foi, mas ninguém esperava que, sei lá, andasse na frente do álbum. Exato. E realmente, assim, eu acho que ele merecia muito uma vaga e seria muito não só bom pra ele, como pra Argentina também. Sim. Essa loucura. A Argentina tá louca também agora pra ter uma corrida, né? Sim. Então, seria legal, assim. Eu acho que ele tá entregando um desempenho muito bom, que seria um desperdício se ele não tivesse uma vaga, não a do Bortoleto. Agora, uma coisa que vai fazer com que as pessoas me achem ainda mais viúva dos brasileiros, né? Todo mundo fala, pô, muito Pacheco. Mas fazer o quê? Sou como eu sou. E eu tava vendo os resultados de base recentemente, cara. Liam Lawson, Toyota Racing Series lá na Nova Zelândia, perdeu para o Igor Fraga, piloto brasileiro que Você até postou isso, né? Postei. Fórmula 2, no ano de 2021, que foi ruim para o Drogovic. Ficou atrás do Drogovic no campeonato. No ano de 2022, o Drogovic numa equipe pior, a MP. O Lawson na Carlin. O Drogovic é campeão, o Lawson terceiro colocado. Se você pegar também aí o currículo do Colapinto, você bota ele ali na Fórmula Renault nos anos, acho que 2020, ele é o terceiro colocado de um campeonato que tem Vitor Martins campeão, Caio Collet vice. Depois na Fórmula 3, também atrás do Caio Collet. Contra o Bortoleto, também perdeu todos os embates. Então, é triste a gente não ter a chance de ver esses caras andando na Fórmula 1, esses brasileiros. Nada contra o Colapinto, nem contra o Lawson. Sim. Pelo contrário, eu acho que os pilotos merecem os lugares que tem. Mas mostra quanto a gente perdeu de talento aí, ou perdeu, ou ainda não teve, né, a revelação, nesses últimos anos. E que bom que pelo menos mais uma vez o Drogovic vai ter esse fim de semana a chance de andar no carro. Exato, mas fica esse sentimento, né, meio agridoce, né, esse gosto amargo na boca, porque se na base os brasileiros estavam entregando mais e, pô, podia ter tido pelo menos uma chance, né, que nem o Drugo quase teve ano passado, que o Stroll se machucou, né? Vai que... não é nenhuma garantia bem que o cara que andou na base vai andar na principal, mas isso. Mas tudo bem, pelo menos uma chance. E é um bom panorama, né? Principalmente no caso do Drogovic, que tem título, né? De Fórmula 2, um título muito importante. O Bortoleto, que caminha aí, se tudo der certo, para ser mais um brasileiro campeão da Fórmula 2. E aí a gente vê alguns caras, né? Que, tudo bem, todo mundo que tá na Fórmula 1 tá lá porque merece, mas... Poxa, o Bottas é o 23º no campeonato de 20 pilotos. Né? Já deu o que tinha que dar, coitado. O Stroll, tá bom, o Stroll pode não ser tão horroroso quanto muita gente fala, mas o que o Stroll agrega também pro time, né? Enfim, tantos Aliás, ele outros, ultrapassou recentemente, eu não sei quem, mas ele completou 162 GPs e aí ele bateu o recorde de mais GPs sem fazer melhor volta. ele vai conquistando esses recordes aí, o Stroll. Então. E aí a gente vê uma safra boa de brasileiros, né? De bons pilotos que na hora de fechar aí num assento de Fórmula 1 acabam não tendo a chance. E a gente fica com esse e se sempre na cabeça, né? É um pecado. Cara, Grande Prêmio do México vem aí. Acho que eu já dei aqui parte do meu palpite, que é uma Red Bull forte. E acho que vem para brigar por vitória. Eu acho que a Red Bull vai estar numa posição interessante lá no México. Sua visão para esse fim de semana? Acho que a Red Bull vem forte também. Mas eu ainda acho que a McLaren vai tentar marcar bem de perto. E aí, Red Bull forte, a gente
diz Verstappen, né? O Pérez, se ele anunciar a aposentadoria, eu acho que já vai ser um grande feito para ele esse final de semana. Acho que a Red Bull é favorita, mas acho que McLaren e Mercedes não. A Mercedes, coitado, tá meio perdida também agora. McLaren e Ferrari... Engraçado, mas no qual eles foram bem, né? Foram bem. Ou pelo menos nos treinos livres. E o Russell foi bem também na corrida, né? O Hamilton que parece que não se achou com o carro esse final de semana, né? Mas no México, eu acho que Red Bull favorita, mas McLaren e Ferrari perto. Se a Red Bull sofrer com desgaste de pneu, como tem sofrido em algumas etapas, acho que não fica tão favorável assim pro Verstappen. Classificação, acho que pode ir muito bem. Uhum. Pode voltar aquele padrão que a gente estava acostumado, o Verstappen só enfiar a volta rápida em cima de volta rápida. Mas corrida é diferente, né? E a pista do México, embora não tenha mais a peraltada, não costuma ser tão amigável assim com pneus, né? É verdade. E tem altitude também, né? Altitude. Enfim, tem isso também, né? A aderência muda. Muda. Muda a aderência, porque tem menos pressão aerodinâmica. Refrigeração. A potência dos carros cai consideravelmente, né? É um desafio extra, sem dúvida alguma. É isso. Vamos lá, estaremos de volta aí na próxima segunda-feira com a análise deste Grande Prêmio do México. Mas antes, na quinta, tem a entrevista do Enzo Elias, hein? Acompanha aí. Isso, não percam, porque foi muito legal. Foi muito legal, muito bacana, coisas muito interessantes. Léo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Prazerzaço e estaremos aí de novo. Tamo junto. É isso, meus amigos. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Façam a inscrição no canal, que é fundamental. E também, claro, deixem o seu like para a gente conseguir aí cada vez mais acessos e atingir mais apaixonados por velocidade. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!